Quando há algum tempo atrás me pediram para de alguma forma fazer um pequeno resumo do que é que seria a sessão de hoje, eu escrevi o seguinte: pensador, espécie em vias de extinção. Ser cristão é ser um pensador, é viver conscientemente, inteligentemente, usando a mente para perscrutar e compreender os mistérios da vida e do universo à luz da existência de um Deus de amor. Sabiam que o vosso cérebro e o meu cérebro é um órgão que acho que, se nós tivéssemos uma semana a tentar compreendê-lo, não seria suficiente. É um órgão do nosso corpo verdadeiramente impressionante. Eu acho que eu tentei procurar qual seria a melhor palavra: inacreditável, incrível, impressionante. E nenhuma dessas palavras faz juízo ou faz justiça àquilo que é o nosso cérebro. Pesa 1,3 quilos, aproximadamente, o cérebro de um adulto. 1,3 quilos. Dentro dessa massa de 1,3 quilos existem aproximadamente 86 bilhões de neurónios que trabalham incessantemente a enviar estímulos elétricos de um lado para o outro. Fazem isso 24 horas por dia. Quando vocês estão a dormir, também está a trabalhar o vosso cérebro. Não só 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. Durante 70, 80, 90 anos. Sempre a trabalhar. O vosso cérebro, de alguma forma, consegue demonstrar-vos, a vós e a minha, o universo que nos rodeia. Por causa dele, nós somos capazes de distinguir 10 mil cheiros diferentes. 10 mil cheiros diferentes. Por causa dele, nós conseguimos distinguir aproximadamente a diferença entre 10 milhões de cores. É o nosso cérebro que nos capacita para perceber que aquele vermelho é diferente daquele vermelho, por uma percentagem muito pequena. Esse nosso cérebro é capaz de resolver equações incrivelmente complexas. Quando nós, por exemplo, alguém nos atira a bola e nós simplesmente vemos a bola, a trajetória da bola aí na nossa direção, uma bola de ténis, e apanhamos essa bola, o nosso cérebro está constantemente a computar a informação. Está a dizer: a bola está aqui, agora a bola está ali, agora a bola está ali. E naquele momento o cérebro envia a informação: queres apanhar a bola ou não queres? E eu digo assim: quero apanhar a bola. Então o cérebro envia estímulos elétricos para os meus músculos, para que naquele local, no local em que eu percebi, através de equações matemáticas que o meu cérebro faz numa fração de segundo, que a bola vai parar aqui e naquele momento a minha mão está lá. Se eu tentasse fazer as equações matemáticas, estas eram algumas das equações matemáticas que eu teria que fazer para conseguir perceber onde é que a bola ia parar. E o vosso cérebro e o meu cérebro faz isso automaticamente, várias vezes por segundo. O nosso cérebro é realmente algo impressionante. Há uns tempos atrás, em 2011, Fujitsu, a companhia Fujitsu tentou desenhar um supercomputador, que na altura seria, ou na altura foi, o computador mais rápido à face da Terra. Sabem o que significa este número? 82944. Era o número de processadores que este computador tinha. Tinha 82.944 processadores. O que vocês veem aqui é realmente o computador. A pessoa seria aproximadamente deste tamanho. Vocês imaginam uma sala cheia. E então eles tentaram, basicamente, durante um certo dia, um dia muito especial, eles tentaram processar ou tentar simular a mesma coisa, a mesma quantidade de informação que o cérebro processa num segundo. Este computador processava aproximadamente 1 teraflop. 1 teraflop são 10 quadrilhões de operações por segundo. E para ele mimetizar, para que ele pudesse fazer a mesma coisa que um único cérebro humano faz num segundo, este computador teve que estar a trabalhar durante 40 minutos. 40 minutos a trabalhar à velocidade de 10 quadrilhões de operações por segundo para poder igualar
o nosso poder cognitivo, a nossa capacidade de processar informação. O nosso cérebro tem a capacidade de armazenar tanta informação, de armazenar tantas memórias. Alguém um dia tentou descrever a quantidade e disse que era exatamente a mesma quantidade que um petabyte. Um petabyte, para quem não sabe, é o equivalente a 1 milhão, aliás, a 1000 terabytes. E há algumas pessoas que dizem que é basicamente o equivalente à quantidade que existe em toda a internet. Um único cérebro consegue acumular esse tipo de informação. É o mesmo cérebro que consegue ser criativo, que consegue criar sinfonias. É o mesmo cérebro que consegue criar e inventar e desenvolver quadros, dar-lhes intensidade, como o Guernica de Pablo Picasso. É esse mesmo cérebro que consegue esculpir obras como Rodin esculpiu uma obra chamada O Pensador, que por acaso é uma escultura muito apropriada esta semana, à Batalha da Mente. A razão pelo qual eu gostaria de falar convosco sobre isto é que todos nós temos este cérebro. Todos nós temos a capacidade de pensar. Todos nós temos a capacidade de assimilar informação. Todos nós temos a capacidade de interpretar, de processar informação de uma forma crítica. Todos nós, e prestem atenção quando vos digo isto, todos nós temos a capacidade de construir padrões de argumentos que depois produzam uma decisão. Isto é o que significa pensar. Construir um padrão de argumentos, dizer assim, se A leva a B, então C é isto. Se A leva a C, então D é isto. A capacidade de pensar que todos vocês têm, com este cérebro absolutamente inacreditável, é nós juntarmos um conjunto de argumentos e dizer, então, se isto é assim, se eu recebi esta informação, a minha decisão é esta. Eu quando falo em pensar, eu simplesmente não digo, perdoem-me a expressão, pensar na morte da bezerra. Não falo desse tipo de pensar. Eu falo pensar que produz decisões. Pensar que induz mudanças de comportamento. Como é que nós estamos a pensar? E numa semana como esta da Batalha da Mente, nós já falámos ontem sobre a importância de apostar. Eu hoje gostaria de vos falar sobre a importância de pensar. Infelizmente, nos dias que correm, a forma como nós pensamos mudou drasticamente. E mudou drasticamente para mal. Há coisas muito boas. Eu hoje nem sequer quero vos falar sobre os maus das redes sociais. Redes sociais têm coisas muito boas. Têm coisas também não muito boas. Mas não vos queria falar sobre as redes sociais. Não vos queria falar sobre o Instagram ou o Twitter, ou seja, o que for. Mas queria-vos falar sobre o nível de atenção que nós, ao longo destes últimos anos, temos desenvolvido. Um nível de atenção muito, muito baixo. Eu fico admirado, se vocês algum dia, eu trabalho numa escola, e se vocês algum dia percorrerem os corredores, aquilo é assim, as pessoas estão assim a falar e de repente há este instinto. Pegar no telemóvel, ver se temos alguma coisa, voltar a colocá-lo. E se podemos estar a falar sobre um assunto importante, mas parece que de alguma forma há pessoas, e se eu algum dia tivesse tempo para falar, não o farei hoje, sobre o fenómeno da dopamina. A dopamina é um químico que o nosso cérebro liberta para nos dar uma recompensa. É um sentimento bom. Quando nós nos damos um abraço, o nosso cérebro a alguém, o nosso cérebro liberta dopamina e nós sentimos-nos bem. E o nosso cérebro, quando nós pegamos um telemóvel e vamos ao Facebook, liberta dopamina. É um sistema de recompensa instantâneo. E então o nosso cérebro fica literalmente viciado em fazer isso. E faz isso constantemente. E tem que ver. E tem que postar. E tem que colocar. E o que é que isto produz na sociedade de hoje? São pensadores superficiais. Pensadores que não amadurecem pensamento, que não amadurecem argumentos. E nós todos corremos esse risco e talvez já estejamos lá. Nos últimos anos desenvolveu-se, inclusive, eu acho isso um bocado caricato, desenvolveu-se um síndrome, as pessoas que gostam muito de andar sempre com o telemóvel, o síndrome da vibração fantasma. Às vezes nós temos uma comichão e o nosso cérebro interpreta essa comichão como se fosse o nosso telemóvel a vibrar. Nunca vos aconteceu? Posso dizer que já me aconteceu. E parece que o meu telemóvel está a vibrar e vou ver. Não está.
O nosso cérebro basicamente está muitas vezes tão mal ligado e tão mal conectado e tão habituado a estar ligado ao telemóvel que qualquer coisa pensamos, espera aí, o meu telemóvel vibrou e ficamos logo atentos. Calem-se todos. Ai, o meu telemóvel é. Vivemos tão distraídos. Isso acontece com todos nós. Ao fazermos isso, ao deixarmos viver-nos dessa forma, ao sermos pensadores superficiais, a nossa capacidade de pensar criticamente e agir logicamente está a desaparecer. Helen Keller costumava dizer: as pessoas não gostam de pensar. Se alguém pensa, tem que chegar a conclusões, e conclusões nem sempre são agradáveis. Deixem-me dizer-vos que nos tempos em que corre a nossa era, ergue-se uma voz. E esta voz é uma das vozes que mais me preocupa, particularmente a nós que nos dizemos cristãos. A voz do anti-intelectualismo. A voz do anti-intelectualismo. Quando me refiro a anti-intelectualismo, eu refiro-me não só à resistência em pensar profundamente nas coisas. Não é só a resistência, é uma hostilidade para quem pensa. Já pensaram que nós, nos dias em que correm, coisas como, por exemplo, a expressão como não sei nem quero saber, tornou-se a frase que resolve toda a discussão? Se as pessoas estão a falar, olha, queria falar sobre isto, e nós até dizemos, não sei, olha, mas não quero saber. E toda a argumentação deixa de existir. Porque essa é a frase. Há uma hostilidade tão grande para quem pensa e mais orgulhamos-nos em sabermos pouco. Eu não sei nada. Também não interessa. Quando era mais novo, divertíamos-nos muito a gozarmos com os marrões. Com aqueles que pensavam, nós dizíamos, olha um nerd. E nas palavras de Isaac Asimov, dizíamos, a minha ignorância é tão boa como o teu conhecimento. Pensem um bocado nisto. A sério, pensem um bocado nisto. Até onde o mundo chegou. E eu digo muitas vezes, ideias têm consequências. A maneira como os governos hoje são geridos, a forma como política é feita, a forma como escola e educação acontece, isto está espalhado por todo lado. Ninguém quer saber quem sabe. O que interessa é aquilo que nós sentimos no momento. É o nosso feeling. Nós usamos agora muitas vezes, mas não estou a sentir. O que é que isso quer dizer? Que é certo que devemos fazer ou que é errado? E se é errado, porque é que é errado? E se é certo, porque é que é certo? Inteligência está a desaparecer das nossas vidas, literalmente. E o pensador está-se a tornar uma espécie em vias de extinção. O que é mais grave, e deixem-me só ler este texto, as consequências de viver assim, por favor, prestem atenção, as consequências de viver assim, de pensar assim, ou de não pensar, acarretam consequências desastrosas quando esta resistência intelectual é a única resposta que podemos produzir às questões mais profundas da nossa existência. Pensar ou não pensar assim acarreta consequências desastrosas quando esta resistência intelectual é a única resposta que podemos produzir às questões mais profundas da nossa existência. Falámos ontem sobre quem sou eu, qual é o significado de viver, para onde vou. E se a única resposta que temos a isso é não sei nem quero saber, as consequências que advêm disso são desastrosas. Falhamos redondamente, falhamos como indivíduos, como seres humanos, capacitados com um cérebro absolutamente incrível, que o maior supercomputador à face da Terra não consegue sequer reproduzir, e para reproduzir um segundo precisa de fazer isso durante 40 minutos. E nós trabalhamos com o nosso cérebro durante não sei quanto tempo. Falhamos completamente em compreender quem somos, quem Deus é e qual é o propósito da vida para o qual esse mesmo Deus nos criou. Há um versículo na Bíblia que diz-nos assim o seguinte: assim digo, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como agentes ou como os gentios, como os outros, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Aquilo que gastavam o seu cérebro era em algo fútil, em algo que simplesmente não tinha utilidade absolutamente nenhuma. Eles estão obscurecidos no entendimento e estão separados da vida. Sabem porquê? Por causa da ignorância. Por causa deste anti-intelectualismo. Eu não sei, nem quero saber. Quantas vezes nós chegamos às igrejas e simplesmente estamos à espera que alguém nos ensine a palavra de Deus, e quando alguém nos encoraja, nos desafia, olha, leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, procurem saber mais. Ai, não, eu não tenho jeito para isso. Sabem, a mente com que o Senhor te criou não foi criada para ser usada tão pouco. Foi utilizada para que nós pudéssemos olhar para a montanha, olhássemos para o mar e pudéssemos ver Deus. Foi utilizada para que nós pudéssemos ver os outros e tentar reconhecer o sofrimento onde Ele está. E sentimos a vontade de ajudar, e sentimos a vontade de termos um impacto neste mundo por aquilo tudo que Deus fez por nós. Por causa da ignorância cristã, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, entregaram-se à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. O que Paulo dizia a um grupo de homens e mulheres numa cidade chamada Éfeso, eu poderia dizer em 2016 a todos nós que estamos aqui. A resposta a este anti-intelectualismo, acredito que está nesta palavra. Uma das possíveis respostas. Literacia. Eu quando digo literacia, eu digo o seguinte. Literacia entende-se como a capacidade de cada indivíduo compreender e usar informação escrita. Não é informação visual, não é informação áudio, é informação escrita. Que nós podemos ler num tablet, num computador, num telemóvel, num livro, não tem que ser material palpável, de modo a desenvolver o próprio conhecimento. A definição vai muito para além da simples compreensão dos textos e inclui um conjunto de capacidade de processamento de informação que poderão ser usados na vida de cada indivíduo. Significa que quando eu utilizo a literacia para de alguma forma combater a extinção do pensador, eu basicamente estou a pegar em informação escrita, informação que está escrita. Eu estou a tentar perceber o que está escrito e estou a dizer assim, de que forma é que isto afeta a minha vida? De que forma é que a compreensão daquilo que eu estou a ler, daquilo que eu estou neste momento a presenciar e a tentar entender, e a tentar descortinar, de que forma é que aquilo altera a minha vida? E se aquilo altera a minha vida, que passos é que eu tenho que tomar? Com base nestes argumentos, que passos é que eu tenho que tomar para mudar o meu comportamento? Sabem que em 1850 fez-se um estudo em Portugal em que cerca de 15% da população portuguesa sabia ler. Vivia-se no que muitas pessoas chamavam num período pré-literacia. Num período em que, Jonas, as pessoas na altura não conseguiam ler. Portanto, eles não conseguiam pegar a informação escrita e não conseguiam, de alguma forma, tentar pensar em assuntos importantes para poder mudar a sua vida. Eles não sabiam ler. Sabem que nós hoje vivemos num período pós-literacia. Todos nós sabemos ler e escrever. Em Portugal são aproximadamente 98% da população sabe ler e escrever. Todos que estamos aqui sabemos ler e escrever. E sabem, nunca lemos tão pouco como nesta altura. Quem é que leu um livro... Desculpem, eu vou ter que fazer esta pergunta. Quem é que leu um livro no último mês? Quem é que leu 2 livros neste ano? Quem é que leu 3 livros neste ano? Quem é que leu 4 livros neste ano? Quem é que leu 5 livros neste ano? Quem é que leu 6 livros neste ano? Sabes que já estamos em agosto, já passaram 8 meses. Quem é que leu 7 livros este ano? Ok, vamos tentar outra vez. Quem é que leu um capítulo da Bíblia este ano? Boa. Quem é que leu um livro da Bíblia este ano? Quem é que leu um Novo Testamento este ano?
Quem é que leu a Bíblia inteira durante os últimos 12 meses? Graças a Deus. Graças a Deus para a pessoa que leu, não é por todos nós. Atenção, que isto vai ficar gravado. Estão a ver? Houve um tempo em que os cristãos eram chamados o povo do livro. Andávamos com o livro para trás e para a frente, não era porque temos que ir à igreja. É porque não nos conseguíamos separar deste livro. Tínhamos que o ler. O Senhor poderia ter usado tantos métodos para nos falar, para nos explicar quem Ele é, aquilo que Ele criou, o seu amor, o seu plano, e Ele escolheu um livro. Já pensaram por um momento, que nós, sendo o povo do livro, fazemos tudo menos ler? Eu quando falei-vos ontem sobre o nosso Deus, sobre o arquiteto do universo, vocês pensaram já algum momento que o arquiteto do universo escreveu um livro? Já pensaram num momento que o arquiteto do universo, quem desenhou galáxias, escreveu um livro? Já pensaram num momento que aquele que vos deu vida escreveu um livro? Já pensaram em algum momento que aquele que faz uma esfera de fogo brilhar com toda a sua força escreveu um livro? Já pensaram na pessoa que basicamente deu-te esse cérebro incrível? Ele escreveu um livro. Já pensaram por um momento que esse Deus ensinou-nos o que significa amar? Que Ele é a origem de todo o tipo de amor? Que foi Ele que nos ensinou a sonhar, a ter esperança, a ter fé? E esse Deus escreveu um livro. E nós dizemos que Deus é importante para nós. E nós não queremos ler. E nós não queremos ler. E nós não queremos compreender. E esperamos sempre que alguém nos fale. Mas deixem-me dizer-vos, aquilo que eu estou a fazer, aquilo que o David também fará, não é isso que vos vai mudar. Pensar não é ouvir os outros e tomar uma decisão. Pensar não é ouvir os outros e tomar uma decisão. Pensar significa eu ouvir, ou ler, eu assimilar essa informação e dizer assim, eu tenho que perceber se isto é bom ou não é para mim. E se é bom, eu tenho que tomar uma decisão. Se é bom, eu tenho que apostar tudo nisso. Provérbios 2, que leram, dizia o seguinte. Antes de lermos Provérbios, deixem-me só dizer-vos que nós poderíamos também passar e se tivermos a oportunidade esta tarde, talvez o Carlos muito melhor do que eu, e o David, mas existem de uma forma muito racional e lógica. Nós podemos falar-vos de 1001 razões, talvez 1 milhão de razões, pelas quais este livro, o livro que vocês estão a segurar agora, não tem nada a ver com os milhões de livros que existem por esse mundo fora. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nenhum desses livros foi escrito, foi concebido por um Deus. Nenhum deles. Este livro tem todas as marcas da divindade. Tem todas as marcas do arquiteto do universo. Tem todas as marcas do designer da vossa alma e do vosso corpo. E de quem vocês são. Um dos filósofos do século passado, há 2 séculos, chamado Immanuel Kant, ele viveu uma relação muito conturbada com Deus, com a ideia de Deus. Mas sabem, eu quando lia a Bíblia, esta era uma pessoa que não acreditava em Deus. Aliás, houve ali uns momentos em que acreditou, porque não acreditou. Mas eu quando leu a Bíblia, sabem o que é que ele disse? Ele disse assim, a existência da Bíblia, enquanto livro. Eu na altura não acreditava que o livro tinha sido inspirado por Deus. Não sabia, era um bocado agnóstico. A existência da Bíblia enquanto livro é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Estamos a falar de alguém que não acreditava em Deus. E só lendo o livro, ele disse assim, é impossível alguém deixar passar este livro. É impossível alguém viver os seus dias sem nunca ler este livro. Todo esforço para depreciá-lo, todo esforço para basicamente pegar no livro e dizer assim, não interessa assim muito. Eu consigo passar mais tempo no Facebook do que ler no livro. Todo o tempo, todo esforço para depreciá-lo é um crime contra a humanidade. É nesse livro que nós lemos
Filho meu, Provérbios 2, se aceitares as minhas palavras, se entesourares comigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E agora prestem atenção, sim, se clamares por discernimento, se clamares por inteligência, um pensador clama por inteligência. Um pensador diz assim, eu quero perceber, eu não sei, e eu não consigo ficar conformado com a ideia de não sei. Não quero fazer parte deste movimento de anti-intelectuais que dizem que é fixe não saber. Eu quero ser algo diferente. Quero ser um pensador. Quero clamar por discernimento e por entendimento. Quero alçar a minha voz, é dizer assim, eu preciso de saber. Se buscares este entendimento, esta inteligência, como quem busca a prata. Se procurares como quem procura tesouros escondidos. Já viram alguém a procurar um tesouro escondido? Não estou a dizer alguém a procurar na terra a ver se há tesouros, não. Estou a dizer assim, alguém que sabe que há um tesouro ali, à procura de um tesouro escondido. Há eu não sei como é que se diz isto em português, um drive, um impulso que nos leva para lá. Olhem para as estrelas e pensem assim, Senhor, Tu estás aí, eu preciso saber quem Tu és. Olhem para a vossa família e dizem assim, Senhor, os meus filhos, a minha esposa, Tu criaste e Tu me deste. Senhor, eu preciso saber o que é que Tu queres que eu faça no tempo que tenho aqui, Senhor. Senhor, Tu deste a Tua vida por mim, para que eu não viva não mais para mim, mas para Ti que tanto me amaste. Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer agora. Eu preciso de pensar, eu preciso tomar uma decisão. E quando este escritor disse assim, eu preciso de entendimento, ele disse a razão pelo qual eu precisava de entendimento. Se ele fosse um pensador, ele entenderia o temor do Senhor. Ele entenderia que o Senhor é completamente diferente do homem. Ele entenderia que Deus é Deus e que nós não somos deuses. Ele entenderia que Deus é santo, que Deus é alguém que não tinha que vir cá, que Deus é alguém que não nos deve absolutamente nada e contudo deu-nos tudo. Que Deus é infinitamente grandioso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Deus não precisa de ti. Deus não precisa de mim. E apesar disso, Deus disse assim, eu amo-te. Se nós procurarmos ser pensadores espirituais, nós vamos conhecer Deus. Nós vamos olhar para um pôr do sol e não vamos dizer, olha, é bonito. Mas vamos dizer assim, uau, Senhor, hoje estavas inspirado. Nós vamos ver uma coincidência e não vamos dizer assim, por acaso. Mas vamos dizer assim, o meu Deus está a trabalhar. Quando nós procuramos ser pensadores espirituais, nós vamos compreender o que é que significa a retidão. Nós vamos compreender o que é que significa a justiça. Nós vamos compreender quais são as decisões certas a tomar. E vamos fazê-lo com uma paz de alma inacreditável. Sabem porquê? Porque nós tornamos-nos em pensadores. Nós vamos procurar a equidade e vamos procurar todas as boas veredas. Eu espero que percebam que ser pensador não é tirar cursos. Dos maiores pensadores que eu tive o privilégio de ouvir ou de ler, nenhum deles tinha curso. Dos maiores. Não é um curso, não é um nome, não é um chavão, não é uma licenciatura, não é um doutoramento. É a vontade de compreender. É a vontade de dizer assim, Senhor, eu tenho aqui a Bíblia, Senhor, eu tenho homens de Deus que escreveram livros inacreditáveis, eu preciso de ler, porque eles falaram sobre esses assuntos, eu preciso tentar compreender este assunto, eu preciso de mudar o meu rumo, eu preciso de mudar o meu comportamento, e eu preciso que tu me ajudes. Ser pensador é ser alguém que de alguma forma sente que o conhecimento torna-se aprazível. Descobrir
Paulo fala na Bíblia que existem riquezas profundas e sabem, não há nada, aliás, não há nada que se compare. Não há nada que se compare para vocês abrirem a Bíblia e lerem ali uma coisa que nunca tinham lido, ou que provavelmente já leram e nunca tinham percebido, e dizer assim, uau, tu és mesmo incrível, Senhor. Eu nunca tinha lido isto desta forma. E aqui está a dizer que tu vais cuidar de mim naquela situação por onde eu estou a passar neste momento. Obrigado, Senhor. E esse conhecimento torna-se aprazível à nossa alma. E sabem o que é que se produz em nós? Nós que somos pensadores, nós pegamos desse conhecimento e dizemos assim, se o Senhor diz que toma conta de mim, a ansiedade vai começar a fugir da minha vida. A ansiedade vai desaparecer da minha vida. Eu começo a pensar e digo assim, o Senhor disse-me isto, então eu não tenho que agir ansiosamente. Porque o Senhor disse-me assim, a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Quando nós somos pensadores, nós começamos a ser protegidos pelo bom siso. Vejo jovens, adolescentes, crianças, mais velhos, a tomarem mais decisões e a sofrerem tanto por isso. A sofrerem mesmo muito. Querem ser protegidos do sofrimento. Bom siso. Pensem. Pensem nas coisas de Deus. Passem tempo a meditar nas coisas de Deus. Passem tempo, ocupem a vossa mente. Paulo dizia a Timóteo, medita nelas. Ocupa-te nelas. Passa tempo a pensar. Quando é que foi a última vez, e agora não tenho que me responder, mas quando é que foi a última vez que vocês passaram meia hora? Não é meia hora enquanto estão a fazer alguma coisa. É meia hora simplesmente a dizer assim, nesta meia hora, eu penso em Ti, Senhor. Eu só penso em Ti. Ser pensador é sermos guardados pelo discernimento e sermos pensador é sermos libertos do mau caminho. Eu comecei esta intervenção dizendo que pensador é uma espécie em vias de extinção. Estou perfeitamente convencido que em Portugal um pensador cristão, é uma espécie em vias de extinção que está na iminência de desaparecer. Eu conto pelos dedos pessoas que se entreguem ao exercício de pensar. Mas ser cristão é ser um pensador. É viver conscientemente. É viver inteligentemente. É usar a mente, este cérebro inacreditável, para perscrutar e compreender os mistérios da vida, do universo, à luz da existência de um Deus de amor. Eu gostaria de pedir ao grupo do louvor, se podia vir cá em cima outra vez, e a pedir se nós podíamos cantar outra vez este coro. Depois de cantarmos este coro, eu iria pedir, são 11h45, e eu iria pedir que nós, ou aqui, ou lá fora, não se afastem muito daqui, não vão para muito longe, mas gostaria de pedir-vos um segundo a sós com Deus. Eu gostaria de pedir-vos, se esta é uma semana de decisões, se as decisões são importantes, e se as decisões acontecem num momento, eu gostaria de pedir-vos que vocês tomem uma decisão relativamente a Deus, relativamente àquilo quem Ele é. E se a literacia pode ser uma arma incrível contra o anti-intelectualismo, proponham no vosso coração ler a Bíblia num ano. Proponham no vosso coração ler a Bíblia, façam como algumas pessoas já tentaram fazer. Sabem que vocês conseguem ler a Bíblia toda, alguém já fez esse trabalho em 48 horas. Bebam 200 cafés e 48 horas comecem a ler. Não aconselho isso, por questões de saúde. Mas tomem uma decisão de ler. Tomem uma decisão de pensar. Tomem uma decisão, talvez, durante o dia de hoje, ou talvez durante esta semana, usarem o telemóvel apenas para telefonar a alguém, para telefonar aos familiares. E dizer assim, Senhor, eu vou ter muito tempo para ver as redes sociais e para ver Twitters e para ver Instagrams. Senhor, eu durante o dia de hoje, eu nem vos peço esta semana, durante o dia de hoje, o telemóvel é só para ligar a pessoas. Eu hoje vou estar concentrado em Ti. Ou talvez, esta semana eu vou estar concentrado em Ti, Senhor.
Esta semana, quando ninguém estiver a olhar, eu vou passar ali 5 minutos e vou dar ali um passeio e vou pensar em Ti, Senhor. E vou pensar naquele versículo que li e que mexeu comigo e que o meu cérebro estava a dizer, o meu cérebro não, a minha velha natureza estava a dizer assim, não penses nisso, não penses nisso. Tipo, deixa passar. Tipo, não te chateies muito com isso. E vou tomar uma decisão diferente. Senhor, o que é que Tu queres? O que é que estás-me a dizer?